venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. Será que não está na hora? O presidente brincando de presidir o Brasil. Sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Está no ar mais uma edição do programa Os Três Poderes, da revista Veja. Eu sou Ricardo Noblat e falo diretamente de Brasília. No Rio estão Dora Kramer e Ricardo Rangel. Vamos começar, como sempre, pela reportagem de capa da Veja deste final de semana. A reportagem de capa tem como título A Estrada da Perdição e como subtítulo a visão de que o governo pode gastar sem restrições para impulsionar a economia leva a um caminho que o Brasil já percorreu diversas vezes e ele nunca termina bem. E vamos começar, como sempre, com a Dora. Por favor, Dora. Oi, rapazes, boa tarde a todo mundo. A capa ilustra bem, né, do que se trata. É o presidente Jair Bolsonaro numa encruzilhada diante de dois caminhos, de duas estradas, e, obviamente, pelo texto, é evidente saber qual é a estrada que a revista considera como a estrada da perdição, exatamente aquela da irresponsabilidade de gastos. E por que considera isso? Porque várias vezes o país já trilhou esse caminho e todas as vezes nós nos demos mal. Essa matéria, ela retrata o principal assunto da semana, que explicitou, né, essa disputa interna no governo entre os defensores do aumento dos gastos públicos e os defensores da contenção dos gastos públicos. E a questão aí retratada exatamente nessa figura do presidente diante dos dois caminhos é saber para onde ele vai. O passado, a maneira de ser e as atitudes do presidente levam a crer que ele vai trilhar o caminho da irresponsabilidade fiscal, mas a necessidade faz com que ele se veja obrigado a fazer uma profissão de fé em torno da responsabilidade fiscal. Foi o que ele fez hoje, depois daquela manifestação do ministro Paulo Guedes, que teve um tom assim de ultimátum, né? Porque ele mesmo falou em debandada, ele colocou o impeachment na pauta, dizendo que se trilhasse esse caminho da perdição, o presidente se colocaria nesse rumo do impeachment, e tanto que no dia seguinte o presidente se viu obrigado a montar uma cena ali diante do Palácio do Alvorada para dizer que tinha comprometimento com o corte de gastos. O problema é que no dia seguinte ele faz aquela live dele de todas as quintas-feiras, admitindo que há uma discussão, sim, sobre se furar o teto de gastos, e que ele considera absolutamente normal e pertinente a discussão. Qual é o problema de discutir? O problema de discutir é que todo mundo olha isso, mercado financeiro e tudo, e vê que o governo está na pauta do governo trilhar esse caminho. Então, acho que naquele ultimátum o Paulo Guedes parece ter ganhado um primeiro round, mas as coisas naturalmente ou provavelmente não vão ficar bem assim, porque é a primeira vez que o Paulo Guedes já fez ameaças de sair e tal do governo, mas pela primeira vez agora ele começa a ser tratado, isso a matéria da revista trata também, ele não mais como um intocável, um indemissível, digo, dentro do governo, né? Por assessores, auxiliares e até outros ministros, já recebe críticas abertas, e isso pode significar
que haja aí em algum momento, um recomeço que leve o governo a fazer a opção pela gastança. Uma opção que o PT, em determinado momento, já fez, né? Depois do primeiro mandato, já lá por 2008, já no início do segundo mandato, e com força nos governos Dilma Rousseff, e a gente viu para onde levou, né? Porque ela, a despeito de várias coisas, dos escândalos de Petrobras e tal, ela caiu mesmo pela confusão estou sendo amena, né? Pelos danos que causou à economia. Ô, Rangel, você acha que quem é que vai ganhar essa briga? Os que querem gastar mais, ou aqueles, ou a turma do Paulo Guedes, que acha que não é a hora de gastar mais do que já se gastou até agora? Bom, boa tarde, Noblar, Dora. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para o ouvinte. Noblar, eu acho que essa disputa ela já acabou. O Paulo Guedes perdeu, né? Quando é que isso vai se realizar, a gente não sabe muito bem, mas eu acho que está absolutamente clara a opção do presidente Bolsonaro pela gastança, e ele percebeu com o auxílio emergencial as vantagens eleitorais e eleitoreiras de uma política clientelista, né? A gente vai falar mais tarde sobre essa questão dessas novas pesquisas, a pesquisa da Datafolha em particular, da vantagem, enfim, o quanto que o apoio ao Bolsonaro, o quanto que a popularidade do Bolsonaro cresce por conta desse auxílio emergencial, que se transformará em renda Brasil, enfim, tudo isso que o Bolsonaro quer fazer. Eu acho que essa briga, enfim, esse rompimento, essa ruptura entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro é esperada desde o início do governo. Quer dizer, a maior parte das pessoas, muitos analistas achavam, eu com certeza achava, que são duas visões de Estado muito, muito divergentes e opostas. A do Paulo Guedes, que é uma visão... Não acho que o Paulo Guedes seja um liberal no sentido estrito da palavra, mas é um liberal em economia, né? Então, acredita no mercado, acredita em desestatizar, etc. E o Bolsonaro é o contrário. A visão do Bolsonaro é a visão da ditadura, né? A visão expansionista, desenvolvimentista, de Estado grande, e a vida inteira lutou pelos direitos corporativos e tal. Isso ficou muito claro no ano passado. O Bolsonaro não se empenhou para apoiar a reforma da Previdência, engavetou a reforma administrativa. Enfim, o Bolsonaro nunca teve várias vezes disse que não seria a favor da reforma da Previdência, só estava fazendo porque era imprescindível. Então, essa briga eu acho que era esperada. Agora, ela está ligada ao fato que o Ministério da Economia não entregou quase nada, né? Nós tivemos um crescimento ruim no ano passado, claro que por conta do próprio presidente, em grande medida, e neste ano, antes de começar a pandemia. E quando começou a pandemia, o Ministério da Economia não tinha nenhuma proposta, né? Então, o Paulo Guedes ficou devendo, por assim dizer, né? E é claro que ele dizer uma coisa dessa, como ele disse, esse ultimato da terça-feira, o coloca numa situação muito difícil, né? Tem uma notícia de hoje do Correio Brasiliense dizendo que o Bolsonaro está furioso com o Guedes e que a saída dele são favas contadas. Então, eu acho que o Guedes já perdeu isso. Vamos ver se vai ser o Roberto Campos mesmo, o Roberto Campos Neto, que será o próximo ministro da Fazenda, mas eu acho que o Guedes não se sustenta, não. Esse, por enquanto, o Campos Neto, presidente do Banco Central, é o nome mais falado em Brasília. Já era antes mesmo dessa confusão recente de gastar mais ou de gastar menos, e disso transbordar do Palácio do Planalto para o conhecimento público. Ele tem muita passagem fácil no Congresso, ele é muito admirado por vários políticos, entre outras razões, não só por ser um bom economista, mas por ser neto do antigo ministro Roberto Campos, do primeiro governo militar de 64.
E se dá aqui também como uma questão de tempo essa saída do Paulo Guedes, salvo se o Paulo Guedes de fato resolver se enquadrar e fazer o oposto do que ele pretendia ou do que ele defendeu até agora. O Bolsonaro ficou irritadíssimo com essa intervenção do Paulo Guedes, principalmente porque o Paulo Guedes falou em impeachment. Disse que, a seguir esse caminho da gastança desenfreada, de deixar as reformas para o próximo ano, ou quem sabe até não fazê-las, transferindo-as para um eventual segundo mandato de Bolsonaro, isso poderia levar o Bolsonaro a sofrer o impeachment. Isso foi o que mais irritou o presidente da República. Falar em impeachment. E falar em impeachment quando até o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, de quem depende a abertura ou não de um processo de impeachment, tinha recentemente descartado isso, por achar que nenhum dos pedidos, e já são mais de 50 pedidos, que estão na Câmara, nenhum deles configura, na verdade, crime de responsabilidade de Bolsonaro. E aí, se o próprio Rodrigo Maia diz isso, e tem apanhado muito por conta de ter dito isso, admite que não há como se abrir um processo de impeachment, mas como é que vê logo o Paulo Guedes, o poderoso, o ex-poderoso ministro da Economia, o homem ali de confiança de Bolsonaro, e fala em impeachment, e coloca essa carta na mesa. É tudo que Bolsonaro não queria ouvir a essa altura. A questão que eu coloco também aqui, aí para a Dora e para você também, Rangel, se quiser comentar, é o seguinte: de onde é que vai sair esse dinheiro? Porque não é fácil, você vai ter que romper com o teto de gastos. Onde é que você vai pegar dinheiro que está liberado aí, o que não foi gasto no combate ao Covid-19, e vai jogar esse dinheiro para obras de infraestrutura e outras coisas? E como é que vai se tornar possível isso? Dora, se você quiser comentar primeiro. Eu quero, eu não sei, porque eu não entendo dos meandros administrativos, mas eu nunca me esqueço de uma frase do Fernando Henrique, então presidente, que ele dizia assim: governo, quando quer e se empenha, consegue tudo o que quer. Isso vale para o bem e para o mal, não é? Então, arrumar aí soluções criativas, heterodoxas, não sei o quê, para pegar um dinheiro jogado aqui e dali, eu não duvido nada que consigam fazer ou que tentem conseguir. O problema vai ser a consequência disso, porque se uma pessoa que quer, que joga na reeleição, tem um universo de um prazo não tão curto, né? Quer dizer, a pessoa vai lá, tá bem, suponhamos que consiga se reeleger e tal, e aí, faz como? Vai ter que segurar esse rojão, né? Agora, acho que achar o dinheiro vai ser o de menos, mas vocês falaram do ultimátum, aí, Noblar, falando no negócio do impeachment, realmente, né, Noblar, me impressionou demais o fato de vir o ministro da Economia e colocar a carta do impeachment na mesa. De duas, uma, ou ele está mesmo naquele ligando o botão do dane-se e querendo mesmo sair, ou foi um erro de avaliação brutal, né? Avaliou errado o tamanho da força dele, o tamanho dele, que já não é o mesmo nem de longe daquele que ele teve na campanha, aquela função, né, de servir como avalista. Então, realmente foi surpreendente, porque nunca vi isso, principalmente da parte de um ministro, que seja da economia, do que for, o ministro dizer, e nas barbas do presidente, dos microfones, olha aqui, você tem que trilhar esse caminho, porque se não trilhar esse caminho, que eu estou dizendo que é o mais correto, você não chega ao fim do mandato. Foi isso que ele disse. Portanto, a irritação do presidente com isso é absolutamente previsível e mostra que se alguém imaginava que isso foi um jogo combinado, está na cara que não foi. Isso foi iniciativa do Guedes, porque deve estar por aqui. Ô, Rangel, mas você não acha que
Quer dizer, por mais que o Fernando Henrique tenha dito o que Dora falou, e até tenha se realizado, na maioria das vezes, em todos os governos, a vontade do governo sempre se impõe, mas a Dilma também pensou assim, acabou usando aqueles recursos de dar o que ficou conhecido como pedalada fiscal e acabou do jeito que acabou, né, Rangel? Acabou daquele jeito, que eu acho que enfim, tem uma tendência grande. Acho que o Paulo Guedes tem razão. Eu acho que essa atitude do Paulo Guedes, quando eu ouvi ele falar aquilo, eu achei que ele tinha um pouco ligado o dane-se, como disse a Dora. Porque ele tá sitiado, né? Há vários ministros contra ele, os 4 ministros militares, o Tarcísio, o Rogério e o próprio Bolsonaro, todo mundo querendo partir para a gastança. Então, eu acho que quando eu vi, eu achei que ele teve uma atitude do tipo, vai ou racha. Quando ele foi na reunião no dia seguinte, que eu acho que foi um erro político gravíssimo, porque no momento em que você dá um ultimato no presidente, ou o presidente demite o Rogério Marinho e enquadra todo mundo, ou você perdeu, né? Então, se ele vai para uma reunião de conciliação em que estão todos os seus adversários, ele perde muita força, como eu acho que perdeu, né? Agora, eu acho que quer dizer, como é que arruma o dinheiro, eu acho que vai encontrando frestas, né? Mas não vai ser fácil. O Rodrigo Maia já disse lá na Porta da Alvorada que não vai ter coisas emergenciais para o ano que vem. No ano que vem não vai poder furar o teto. O Bolsonaro vai encontrar alguma maneira. É plausível. Eu acho que vai bater de frente com o Roberto Campos ou qualquer ministro da Fazenda que seja um ministro com um mínimo de rigor fiscal, né? Se ele botar um ministro que faça qualquer coisa, o troço vai um pouco para o beleléu. Agora, é engraçado, porque se a gente lembrar, a Dilma era exatamente isso. A Dilma tinha uma boa popularidade em 2013, em 2014 já não era tanto, ela ganhou muito apertado. No início de 2015, estava claro que era tudo uma catástrofe do ponto de vista financeiro, e já começou a campanha pelo impeachment, no início de 2015. Em 2016, ela caiu. Não há presidente da República que resista a uma crise fiscal, a um descalabro econômico. Ninguém resiste. E o Bolsonaro não resistirá, se ele for por esse caminho. E falta muito tempo ainda, né? Ainda faltam mais de 2 anos. Então, ele teria que ter um caminho de irresponsabilidade fiscal durante 2 anos e meio. Isso é tempo suficiente para ele inviabilizar seu governo. Então, eu acho que é uma situação um pouco complicada esse caminho para o qual ele está indo. É um pouco divertido também, porque não é só a Dilma, né? Tem o exemplo da ditadura também. Esses militares todos, eles não sabem o que aconteceu. Nos anos 70, o Brasil foi completamente irresponsável do ponto de vista fiscal, contraiu uma dívida pública monumental, rodou a maquininha, gerou uma inflação enorme, e a ditadura acabou, né? E nos deu a década perdida dos anos 80, em que o Brasil não cresceu nada, que é o que vai acontecer agora. Então, as pessoas não se lembrarem dessas coisas é um pouco impressionante, né? Pois é, mas isso é corrente aqui, né? E se nós tivermos essa receita, e uma receita que deu no que deu, mais inflação, quebradeira e tudo, na época do governo militar, o que nós temos hoje, na prática, é o restabelecimento, claro, sob algumas rédeas respeitadas da Constituição, de um governo militar. São novamente eles que estão no poder, cercando o presidente Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro compartilha dessas ideias deles. Aliás, como você, Rangel, observou antes, quando falou da questão do Bolsonaro, esse falso liberal, que nos 7 anos de mandato dele como deputado federal, quer dizer, quase 30 anos na Câmara dos Deputados, sempre votou contra tudo isso, contra reformas, contra todos os princípios do liberalismo. O Bolsonaro liberal é uma invenção de Paulo Guedes, que assessorava o Luciano Huck, acreditava na candidatura do Luciano Huck em 2018, quando o Luciano Huck pulou do barco. O Bolsonaro procurou e o Paulo Guedes, que sempre padeceu ali de um complexo de nunca ter sido reconhecido como grande economista, nunca ter sido prestigiado nos meios acadêmicos como ele gostaria de ser.
o Paulo Guedes disse: opa, é por aqui. Mas o próprio Paulo Guedes sabia que o Bolsonaro nunca tinha sido liberal e que dificilmente seria capaz de aderir, de fato, aos valores do liberalismo. Eu lembro de um episódio durante a campanha em que o Paulo Guedes estava dando uma aula de economia, se esforçando para ver se o Bolsonaro seria capaz de entender alguma coisa de economia, e o Bolsonaro simplesmente interrompeu a aula para ver um jogo da Copa. Mas, fora a resistência do Congresso que haverá para se furar o teto de gastos, para se aplicar dinheiro do Covid em obras de infraestrutura, o Supremo também dá sinais claros de que isso não será tão fácil, não será essa moleza toda. Agora, mesmo com tudo isso, o Bolsonaro, e a gente entra, talvez, se vocês concordarem, no segundo tema dessa nossa conversa de hoje, mesmo com tudo isso, o Bolsonaro vai muito bem, obrigado, segundo a mais recente pesquisa Datafolha. Mesmo com 100 mil mortos, mesmo com o descrédito internacional do seu governo, mesmo com a pregação dele pela prescrição de uma droga que cientificamente nunca foi comprovada como eficaz contra o coronavírus, o Bolsonaro vai muito bem, obrigado, nas pesquisas, hein, Dora? Pois é, e a gente viu aí essa pesquisa que ele tem um crescimento que não é um crescimento desprezível, não, né? Ele sobe 7 pontos percentuais na avaliação positiva, que é o ótimo bom, e cai 10 pontos percentuais na rejeição. Aí a gente olha, eu vejo, tem várias pessoas muito surpresas, outras morrendo de raiva, como pode, mas que povo... Ô, gente, tirando a militância, tirando as torcidas, e aí militância eu estendo para coisa de internet, para as pessoas mais engajadas, o povo... Quer dizer, o público, não gosto dessa palavra, povo, não é ideológico, é pragmático. Então, embora eu, na minha avaliação, eu vejo também os analistas fazendo essa avaliação de que contou para esse resultado das pesquisas o fato dele ter parado com aquela coisa de ficar insultando as pessoas diariamente, contou muito mais o auxílio emergencial. Basta ver que as subidas mais significativas foram naquelas regiões e no público mais carente, seja de coisas materiais, de salário, de renda familiar, seja de escolaridade. Foi ali, bateu R$600 por mês, ora que maravilha, com todos os problemas. Aqueles 6 notas de R$100 é coisa pra caramba. Então, acho que foi isso. Agora, um resultado pesquisa, o que ele diz para o Bolsonaro? Que a agenda populista é que é a boa, que a agenda da gastança é que é a boa. Então, acho que o resultado dessa pesquisa, ela reforça a posição dos defensores desse gasto, dessa que a gente chama de gastança dentro do governo, né? Porque mostra que é uma fórmula legal, mas como os colegas também já citaram aqui ao longo dessa conversa, é uma fórmula que o PT achou e se deu mal, né? Quer dizer, demorou ali, o Lula conseguiu se safar, mas a Dilma não escapou, né? Então, no fim, essa coisa não acaba bem, como mostra a reportagem de capa da Veja dessa semana, e a gente já comentou, isso, que não teve nenhum governo, nenhum governante que tenha adotado esse caminho que tenha se dado bem. A questão é se isso demora mais ou demora menos. No caso do Bolsonaro, veja, ele não tem o mesmo ambiente que tinha o Lula, né? Que aí vem a pergunta do Noblar, da onde vai tirar o dinheiro? Sei lá como é que ele vai sustentar, e evidentemente que a consequência do jeito que está o panorama da nossa economia, as consequências, evidentemente, que vêm muito, muito mais rápido, né? Mas acho que é só mais um golpe
nesse primeiro round que formalmente e por 15 minutos o Paulo Guedes venceu, né? Eu acho que é uma coisa que leva ele aí, o outro trilha o caminho do impeachment e ele pode trilhar o caminho do nocaute. Rangel, e você, o que é que pensa disso? Não, eu concordo com tudo que a Dora disse. Eu acho que é exatamente isso. O Bolsonaro, que sempre teve uma atitude muito agressiva contra o Bolsa Família, o Bolsonaro tem uma atitude de desprezo ao povo, né? Você vê essa coisa em relação à polícia na favela, né? Sempre teve esse desprezo. E agora descobriu que tem dividendos eleitorais e aí quer gastar dinheiro nisso para conseguir voto. Como a Dora disse, o eleitorado é pragmático, não é ideológico, né? Isso diz muito também sobre que país nós somos, né? O Bolsonaro sendo um presidente muito ruim, mas muito ruim mesmo, e as pessoas não se incomodarem com isso, não se incomodarem com as mortes, com, enfim, a política de educação não existe, a política de saúde, enfim. Mas o fato é que com o contrato social que a gente tem, a enorme pobreza que a gente tem, esses R$600 fazem uma diferença enorme. Agora, da mesma maneira como flutua, né, quer dizer, você consegue comprar votos, entre aspas, perde com muita facilidade também. A esquerda tem um olhar, o PT tem um olhar de achar que o Nordeste é lulista por ideologia, né? Também não lembra das coisas, porque o Nordeste já foi arenista, que era o governo da ditadura, já foi pedecista, agora é lulista, vai virar bolsonarista. O Nordeste é governista. O Nordeste precisa estar com um governante que bota dinheiro lá, porque eles têm os problemas que têm. Então, também para abandonar o Bolsonaro, como o eleitorado abandonou o PT em 2015 e 2016, não demora muito, é só dar certo. E não vai dar certo, a gente sabe que não dá certo. A gente já viu esse filme muitas vezes. Né? Então, acho que é por aí. No caso ainda da pesquisa Datafolha, ela deixa muito clara que duas razões, pelo menos, podem ajudar a explicar, ou explicam até, essa ascensão do Bolsonaro na pesquisa, quer dizer, o aumento da sua popularidade. Ele nunca foi tão popular, segundo a pesquisa, como agora, desde que assumiu o governo. O grau de aprovação é o maior desde que Bolsonaro começou a governar no ano passado, em janeiro. E a reprovação também é a menor. E a pesquisa indica, com relativa clareza, que isso se deveu basicamente a duas razões. Uma já comentada aqui por vocês, que é a questão do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial foi recebido por alguma coisa como 40% a 42% da população que se credenciou e que poderia e que teria direito a receber esse auxílio emergencial para enfrentar os efeitos da pandemia. Então, esse dinheiro pesou muito, como está mostrando. E uma outra razão para essa ascensão de Bolsonaro, porque de ascensão se trata, já que é o maior grau de popularidade que ele jamais teve, é a mudança de comportamento dele. Ele passou a ser uma pessoa, ou pelo menos a se apresentar como uma pessoa mais moderada, que quer menos confusão com os demais poderes, que, enquanto tenta apaziguar suas relações com o judiciário, tenta cooptar no Congresso toda aquela base tradicionalmente fisiológica dos políticos que vivem do dando que se recebe, me dá cargo que eu te dou teu voto, pelo menos o voto para evitar o impeachment. E essa mudança de comportamento pesou junto, principalmente, aos eleitores do Sudeste e aos eleitores com maior renda e maior escolaridade. Então, duas grandes carências foram contempladas aí dos eleitores. Mais dinheiro para os que precisam de dinheiro para enfrentar a pandemia,
ou seja, os mais pobres. Aqueles, aliás, que o Bolsonaro sempre desprezou, nunca deu bola. E um comportamento mais moderado para conter ali a insatisfação dos eleitores mais bem informados, mais escolarizados e com uma renda maior. Essas duas coisas explicam. Agora, até quando essas duas razões se sustentarão? Porque o governo vai ter que decidir em breve, esse auxílio emergencial ele só vai até setembro. O que é que ele vai fazer? Prorrogar o auxílio emergencial? Manter no mesmo valor que tem o auxílio emergencial hoje, de R$600? Reduzir esse valor? E aí vai começar a grita, porque o eleitor, como o Rangel observou, é muito pragmático. Ora, eu recebia R$600, agora o cara corta para 300, aí o clima já pode mudar, ou não. Agora, eu confesso que eu me surpreendi com esses resultados da pesquisa, porque entre a penúltima pesquisa da Datafolha, que foi no final de junho, e esta pesquisa de hoje, que foi aplicada ontem e anteontem, salvo engano, o que é que aconteceu de importante nesse período? A prisão do Queiroz, no dia 18 de junho. Outro, no último dia 8, o Brasil ultrapassando a trágica marca dos 100 mil mortos. E apesar dessas duas coisas, que são dois fatos que deveriam ser profundamente negativos e impactantes para a popularidade do Bolsonaro, essa popularidade cresceu. Tem mais alguma explicação que a gente possa dar, ou que um de vocês queira dar, sobre como é que se explica, fora essas razões já apontadas, quer dizer, o que é? Que povo é esse, o nosso? Que povo somos nós? O que é? Dora? Olha, me vem uma coisa aqui na cabeça. Não, isso tinha me passado mais ou menos pela cabeça, mas lendo a coluna dessa semana do Rangel na Veja, isso se consolidou, e nas palavras dele, no que ele escreve, deu para eu organizar meu pensamento, concordo muito. Ricardo Rangel fala sobre a normalização das exorbitâncias, né? Eu acho que isso tem esse pano de fundo, sabe? Que é tanta coisa, maluquice e tal, foi passando susto, as pessoas foram acostumando, você tem também diferentes maneiras de pensar, quer dizer, aí você junta a graninha, junta o cara parar de insultar, diz, nossa, até que ele não é tão assim. Junta essa normalização das coisas que são repetidas, das malfeitorias, junta com a cloroquina o fato dele ter pegado o coronavírus e ter se curado, isso tudo faz um bololô na cabeça das pessoas. Quando eu falo as pessoas, eu falo a média da maioria, sabe? Não é gente engajada, não. É uma gente que a gente não presta atenção, que a gente acha que não existe, até porque eu, pelo menos, não está no meu radar. Eu só convivo com o povo engajê, né? Então, mas é o que eu acho isso. E seria legal, não sei se o Rangel concorda, deve concordar, porque escreveu sobre isso, falar mais sobre esse fator da normatização. Fica parecendo tudo normal, de repente, não é não, Rangel? Eu acho que eu acho que as pessoas, voltando para o que o Noblar perguntou também, eu acho que as pessoas estão cansadas de tanta confusão, né? É muito estresse, muita adrenalina, aquele negócio do Bolsonaro todo dia fazendo aqueles comícios na porta da Alvorada, então ninguém mais aguenta. E a gente não achava que ele fosse ficar mais doce, né? Fosse brigar, ele tem uma natureza beligerante. A gente achou que ele ia continuar, mas, pelo menos até agora, ele conseguiu controlar. Então, eu acho que as pessoas estão muito cansadas e querem tocar a vida. Já tem esse estresse todo da pandemia, da recessão. Então, acho que tem um pouco isso. E tem uma outra coisa, Noblar, além do que você falou, na semana passada teve a revelação de que o Queiroz e a mulher do Queiroz deram não sei quantos cheques para a Michelle.
né, que também é uma coisa assustadora, e que o Bolsonaro nem tocou no assunto, fez de conta que não teve nada. E também teve aquela notícia da Piauí, contando o dia em que o Bolsonaro tomou a decisão de fechar o Supremo e destituir os ministros. E, claro, é uma coisa pretérita, né? Está falando de uma decisão pré-Jairzinho Paz e Amor, mas ainda assim muito chocante. E aquilo também passou meio em branca nuvem. Então, as pessoas acho que estão um pouco cansadas. Agora, que isso diz muito sobre quem nós somos como povo, né? Há uma questão sociológica aí, a gente precisava do Sérgio Buarque, Rede Vivo, para analisar esse novo homem cordial. Porque por que a gente aceita isso tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você lembrar de junho de 2013, tudo parecia estar bem, a Dilma tinha uma popularidade alta, o país estava com pleno emprego, estava crescendo, e, de repente, estava todo mundo na rua furioso, brigando por causa de 20 centavos de aumento. Claro que não era por isso, mas... Então, tem umas coisas assim, de um relâmpago no céu azul, que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Tem uma ressalva também em relação a essa pesquisa da Datafolha, que eles dizem que é a maior popularidade dele desde o início do mandato, e aí eu acho que há um erro aí, porque eles estão comparando pesquisas de metodologias diferentes, né? Não dá para comparar a pesquisa de agora feita por telefone com a pesquisa presencial feita antes. Então, sem discutir que a popularidade do Bolsonaro está subindo, a gente não sabe direito como é que compara. E a gente também, a metodologia de pesquisa por telefone é uma coisa que o Brasil não tem tão bem desenvolvido assim, né? O Ibope, por exemplo, não fez pesquisa nenhuma, vai voltar a fazer pesquisa presencial no mês que vem. Então, acho que a gente vai ter uma clareza maior também quando as pesquisas presenciais voltarem, né? A gente está chegando ao fim de mais uma edição dos Três Poderes. Talvez a Dora queira comentar ainda, temos alguns minutinhos, poucos minutinhos, a questão da volta do fantasma da delação do Queiroz, que pode voltar a assombrar a família Bolsonaro. Ele estava para ser solto a qualquer momento, não sei se já chegou a ser solto. A ser solto, não, me desculpe, a ser transferido da sua prisão domiciliar de volta para a penitenciária do Bangu. Isso é motivo para Bolsonaro se assustar ou é uma coisa que ele vai empurrar de barriga e fazer de conta que não tem nada a ver com isso? Hein, Dora? Olha, eu vou falar rapidinho para dar tempo de todo mundo falar. Ele já foi, viu, Noblar? Foi de manhã, voltou para a prisão. Não se viu a Márcia, mas havia carros, outros carros que foram... O quê? Ele não tinha saído para ir fazer um exame médico? Ele ia primeiro fazer um exame médico, saiu até dirigindo. Não foi revogado e tal. Pensei que era sobre isso que você estava perguntando. Não, mas, isso enfim, não. É o que você disse. É o fantasma da delação premiada. Vamos ver, com a pressão, com a mulher presa. A gente viu o Paulo Roberto Costa, que foi aquele cara que deflagrou, fez a primeira grande delação, que puxou o novelo todo da Calrupa na Petrobras, ele também não queria delatar, mas aí os filhos foram presos por obstrução de justiça. Aí a família pressionou e aí deu no que deu, a partir do Paulo Roberto da Costa, né? Então, acho que esse é o fantasma. Quando você pergunta o que o Bolsonaro vai fazer, eu acho que é a mesma coisa que ele fez com o negócio dos cheques da Michelle. Vai fingir que não é com ele. Rangel, você acha que é por aí? Eu acho que ele vai fingir que não é com ele, que é basicamente o que ele faz. Agora, a gente não sabe, né? Esse negócio de cônjuge ser preso é o principal motivo das delações premiadas, né? O caso do Paulo Roberto Costa, teve outros casos também. Não é impossível que, em algum momento, o Queiroz se sinta desamparado e faça uma delação. Eu acho que o governo Bolsonaro e a família Bolsonaro estão sob alicerces muito frágeis, né? E há uma série de coisas que ameaçam esse castelo de cartas. Então, eu não duvido que, de repente, aconteça uma coisa que deflagre um processo, porque as pessoas estão vendo isso
e estão varrendo para debaixo do tapete, mas elas sabem, né? Como é que é esse negócio aí da Michelle? Por que ela recebeu esse dinheiro todo do R$3.000 por mês, todo mês, durante não sei quanto tempo, do Queiroz? Sugere uma conta corrente ali entre o Queiroz e o presidente da República. Né? As pessoas fazem de conta que não veem, mas elas estão vendo. Né? Isso pode ter algum impacto mais tarde. E com a intervenção do Rangel, depois da Dora, nós terminamos mais uma edição do programa Os Três Poderes da Veja. Estaremos juntos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. Será que não está na hora? O presidente brincando de presidir o Brasil.